Você foi? Vamos silenciar a serenar os nossos corações para iniciar a nossa programação de hoje. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira semana espírita do Tiago Maior. Que semana, né, gente? Que semana! Nós estamos vivendo fortes emoções. Claro que com o tema das personalidades do Evangelho não poderia ser diferente. Fomos transportados para o tempo do cristianismo primitivo e conduzidos pelos nossos queridos expositores, nos encontramos com Tiago Maior, Judas, Zaqueu e ontem com Simão Pedro. Fomos nos identificando com eles, até porque aprendemos nesta semana que os 12 apóstolos são representações da personalidade humana, arquétipos de nossas virtudes e de nossas fraquezas. Nossos corações sobressaltaram de alegria com esse contato metafísico, nossos olhos marejaram com as experiências revividas, sentimos arrepios, calafrios, e algumas vezes, nesses 4 momentos maravilhosos, não conseguimos conter as nossas lágrimas. Foram viagens fantásticas de transformação, renovação e encontro com nós mesmos, pelo exemplo daqueles que viveram com Jesus. E não acabou. Vamos fazer nossa prece inicial, porque hoje, pelas palavras e pelas mãos da Cristina Ávila, seremos levados ao encontro de Madalena. Jesus, nosso Mestre amado, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, e gostaríamos de pedir que nos ajudasse a nos elevarmos para conseguirmos sentir a Sua presença integralmente, porque sabemos, pela Sua promessa, que estarias entre aqueles que se reunem em Teu nome, Senhor. Que hoje, assim como todos esses dias, seja um dia abençoado, um dia de muito estudo, de muito aproveitamento. Nós estamos com os nossos corações repletos de gratidão por esse momento, por essa casa que nos acolhe, nos trazendo um banquete espiritual desse tamanho, Senhor. Que nós continuemos com esse nosso propósito, de com seu exemplo, com o exemplo daqueles que compartilharam com o Senhor quando esteve aqui entre nós, possamos crescer cada vez mais, possamos rumar, com certeza, para estarmos cada vez mais perto de Ti, Senhor. Que assim seja. Cristina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu vou falar que sim, por favor. Boa noite a todos. Que prazer estar aqui. Boa noite também aos internautas, né? Que estão nos seus lares, buscando estar conosco dentro do Semana Espírita. Eu tive a honra de ser convidada para falar sobre a personalidade feminina, né? Esse conjunto de personalidades escolhidas pela organização do evento.
Então, nós vamos tentar aqui abordar bastante da vida, da personalidade e, quem sabe, também enxergar, como foi nos outros dias, a nossa projeção dentro dessa vida e aquilo que nós podemos aprender, que é o mais importante, não só a história, mas principalmente o aprendizado que essas vidas nos ofereceram. É isso? Então, nós vamos rogar a Jesus que nos abençoe e que a gente possa estar transmitindo não só com segurança, mas com carinho que eu particularmente tenho por Madalena. Há muitos anos eu procuro estudar sobre a figura de Madalena e sempre me tocou. Coisa de mais de cerca de 40 anos atrás, a gente já sentiu mesmo. E nós tínhamos uma amiga que cantava uma música que falava de Madalena, e toda vez que ela cantava, uma emoção era muito grande, né? Eu não sei o nome da música, mas ela era linda. Qualquer dia eu vou passar para você, para ver se a gente consegue achar na internet, tá? Para cantar da universidade. Muito bem. Na verdade, o nome original de Madalena é Miriam. Migdal é o nome da cidade. Miriam, com as traduções, ela chega aos nossos dias, né, do aramaico para cá, com Maria. Miriam também significa Maria. E Magdala é porque é um adjetivo gentílico, né? As pessoas eram chamadas pelo lugar de origem delas, ela nasceu em Magdala. Então, a gente tem, por exemplo, Judas de Queriote, da cidade de Queriote, Jesus de Nazaré. Então, os nomes se repetiam muito, e para identificar, se olhava de onde que a pessoa, né, havia nascido. E ela chega, então, aos nossos dias com esse nome de Maria Madalena, e nós vamos estar falando, ora como Madalena, ora como Maria de Magdala. Ela aparece no Novo Testamento 13 vezes. No livro que o nosso companheiro que esteve aqui segunda-feira, né? O Emerson, ele fala em 14 vezes. Eu não pude conferir, então eu dou para casa para vocês, tá? Se é 13 ou 14. Essa contagem de 13 é feita pelo Divaldo Franco. Ela não está no Atos dos Apóstolos, ela não está nas cartas de Paulo, mas no livro Paulo Estevam traz que Paulo esteve com ela e também colheu impressões da vivência de Madalena com Jesus. Tá? Então, a gente tem também esse relato, e isso está na obra do irmão Chico. Existe um evangelho apócrifo de Madalena, que só foi descoberto em 1955, nessa biblioteca aqui de Nag Hammadi, né, lá no Oriente. Junto com, existe também o Evangelho Agnóstico de Tomé, de Filipe, e esse Piste Sophie. Desde o Egito já se tinha algumas folhas soltas, mas não foram incorporadas, né, pela Igreja Católica, então não chegou aos nossos dias. Esse companheiro que está citado embaixo, que é o José Lázaro Borberg, ele fala desse Evangelho de Madalena para alguém, se alguém quiser depois se debruçar, né, sobre essa abordagem. Mas, basicamente, as fontes do que nós estamos trazendo, né, na sua essência maior, estão no livro Sexo e Consciência, do Divaldo Franco. A gente tem mais de 30 páginas contando a história de Madalena. Ele é muito lindo, para quem também tiver interesse, né, em buscar em seguida. O pessoal que trabalha conosco na mesma reunião já está na fila aí, né, para emprestar o meu, vai encontrar ele todo rabiscado, mas a gente empresta com carinho. O livro Primícias do Rei, né, no capítulo 17, da Amélia Rodrigues. O livro Boa Nova, no capítulo 20, que é de Irmão X, e várias passagens do Novo Testamento que trazem. Então, vamos lá, tentar dar uma passeada nessa vida, né? Vocês vão ver várias fotos que são de agora, fotos que tentam trazer aquele tempo, mas vamos ver se pelas fotos a gente passeia um pouco junto sobre essa vida maravilhosa. Ela foi narrada por Lucas como seguidora de Jesus, né, da qual haviam sido expulsos 7 demônios. Ela fazia parte do grupo de mulheres que seguiam Jesus, não era só ela, né? As Marias, Maria Mãe, Maria chamada de Jerusalém, que é a Maria mãe dos filhos de Alfeu, a Joana de Cusa, né?
esposa do tetrarca, e também a Verônica, né? Também é tida como uma das mulheres que acompanhava Jesus para todo lado, né? Então, desde que Madalena deixa a vida anterior dela, ela acompanha Jesus em vários dos episódios que ele está. E ela, diferentemente de todas as outras, ela é testemunha de fatos muito importantes, que ela é testemunha da crucificação, do sepultamento e, sobretudo, da ressurreição. Nós vamos ver com mais detalhes à frente, ok? Então, vamos lá. Esse comentário que está aí foi feito pelo Divaldo, falando que a Madalena é uma das personagens que é mais contraditória a sua interpretação. Uns diziam que ela tinha sido criada, né, pelo catolicismo nascente, que tinha uma dificuldade muito grande para a mulher. Então, que ela teria sido criada nessa figura de prostituta e que ela nunca teria existido. Outros diziam que ela teria sido companheira de Jesus. Então, o nosso companheiro Divaldo Franco, ele enfrenta, né, de frente, essas duas interpretações, e ele fala para nós, essa frase aí do meio, né, que uma leitura cuidadosa dos textos evangélicos só dignifica essa personagem. E o fato dela ter sido uma mulher envolvida inicialmente com a prostituição, em nada desmerece. E nós vamos ver isso no curso, né? Ao contrário, pelo fato dela ter sido envolvida com a venda, chamada venda de ilusões, ela teve que fazer um processo de mudança na sua vida, de muita energia, de muita coragem e força. O que acontece, gente? A prostituição é algo muito antigo, né? Eles falam que é uma das profissões mais antigas, ou talvez a mais antiga da humanidade. Muitos discorram, historiadores, que, na verdade, a caça, a pesca, tudo isso foi anterior à profissão da prostituição, porque o homem, muito antes de ter assim, um tipo de raciocínio mais voltado para as questões sexualistas, ele também já trabalhava, né, com caça, com pesca, com questões religiosas. Mas o Velho Testamento tem várias passagens condenando a prostituição. O povo hebreu preocupava-se muito com isso, porque os povos gentios conviviam com a prostituição de uma maneira mais, digamos, tranquila, ou aceitavam melhor. Então, o povo judeu se preocupou muito com isso, mas acabou se preocupando de tal modo que colocou como prostituta somente a mulher. Se vocês buscarem lá atrás, vocês vão ver que o pai que deixava prostituir também era considerado prostituto e também recebia penalidades. O sacerdote não podia casar com a prostituta, mas isso foi mudando, e ao tempo de Jesus, você sabe que a prostituta era apedrejada. Então, nós estamos nesse contexto, nesse momento, que Madalena reencarna, no momento em que a prostituta era a mais reles, né, posição social, se pudesse ter. Por que Jesus, voltando um pouquinho, por que Jesus escolheu a Galileia e por que nós trouxemos isso para a nossa reflexão? Madalena nasceu na Galileia, né? A cidade de Magdala, não sei se dá para ver no mapa, ela é às margens, né, do chamado Mar da Galileia, não era mar, era um grande lago, ainda existe até hoje, chamado Lago de Tiberíades, e era na beira da praia, né? Assim como também Cafarnaum era na beira da praia, Dalmanuta era na beira da praia. Então, era uma região do povo mais humilde, né? Era um povo mais humilde, um povo considerado pelo judeu, da parte inferior aí da Judéia, como um judeu menor, né? Na questão das 12 tribos de Israel, se espalharam aí pela Palestina, e aqueles considerados mais doutos ocuparam a Judéia. E os mais simples judeus foram para a Galiléia, se instalaram ali, e no meio nós temos a Samaria, né, que era considerada a 12ª tribo, sem valor nenhum, né? Tanto que existe aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então, a gente entende, e assim dizem também, né, os estudiosos do Evangelho, que a facilidade da disseminação do Evangelho precisava ser ali.
né? Embora Jesus também tenha nascido na Nazaré, que é na Galileia, ele teve, nós conhecemos a história, né? A origem dele era Nazaré, mas ele veio nascer na Judéia. Mas o trabalho dele inicial e a grande parte das curas dele aconteceram na Galileia. Tá, pastora. Então, arreda mais para trás. Ui, desculpa. Entenda melhor? Eu que estou querendo ficar muito próximo à história. Então, a ideia, está dando para ouvir bem agora, dessa distância? Então, acho que eu estava vou ficar até mais confortável. Então, esse caráter universal da mensagem precisava de um lugar mais simples, porque se Jesus tivesse iniciado o seu apostolado na Judéia, as perseguições teriam sido assim até mais intensas. E a gente não sabe dizer se, de fato, o trabalho ia se expandir. E a gente tem que lembrar o seguinte, dos 12 apóstolos, 11 eram galileus. Apenas um, né, tinha nascido naquela região lá de baixo. Então, essa formação da base de discípulos foi, da maioria, muito simples. Pescadores, na verdade, o único que era judeu da nata, né, digamos aqui, assim, quem vocês acham que é? Pode falar aí para nós, senhor. Quem é o único que não era galileu dentro dos 12? Judas Iscariotes. E vocês escutaram sobre ele, né? Acho que na terça-feira, não foi isso? Nós, né? A gente compreende de casa. Bom, então eu já falei, Magdala era chamada de Pérola de Tiberíades. Pérola de Tiberíades. Tão lindo era o lugar, sabe? Casas, palácios, mas ao mesmo tempo que era um lugar lindo, aqui Cleópatra do Egito também visitou, era um lugar de muito cambista, porque várias pessoas acorriam até lá, aventureiros, e isso você sabe que favorece o comércio do sexo, né? Onde acorrem muitas pessoas e onde o dinheiro tramita, a sexualidade humana o desregado costuma acompanhar. E foi isso que aconteceu ali em Magdala. Mas o clima também era muito bom, né? Ela recebia gente da Fenícia, visitantes fenícios, romanos, egípcios, assírios, babilônios, gente de toda parte ali no entorno da Palestina. E nessa cidade, Madalena vai ficar famosa. Vamos ver como é que ela conseguiu ficar famosa nesse lugar aí. Ok? Está dando aí para acompanhar todo mundo? Estão passeando pela história, por enquanto? Você pode repetir aquele pedacinho que ele dividiu por norte, por sul, e a Galileia no meio? Quem foi para a parte? Ah, está aqui. Aqui está essa parte aí, roxinha de cima, é a Galileia, tá? Não a lá de cima. Como é que eu faço aqui mesmo? Perto do meio. Meio? Aqui, ó, essa parte aqui é a Galileia, tá? Aqui é a Samaria, aqui é a Judéia e lá é a Pereira. Então, aqui foram os maiores feitos de Jesus aconteceram aqui. E aqui é a Judéia, nós vamos ter a cidade de Jerusalém, né? Que é onde tem o templo de Jerusalém, para onde todos corriam nas festas. Então, os judeus tinham. Os judeus que foram para o sul, eles eram aqui mesmo? Nós chamamos de judeus mais doutos, os grandes sacerdotes ali estavam, os escribas, aqueles que ensinavam a lei natural. Tá? Então, continuemos. Senão a gente não consegue passear. Bom, o livro Sexo e Destino traz a história de Madalena desde a infância. A família dela era judia, eles frequentavam as festas de Jerusalém, e numa dessas viagens a Jerusalém, ela, menina ainda, cerca de 11, 10, 11 anos, ela disse, a gente tem que lembrar o seguinte, profetas em Jerusalém, ou profetas israelitas, sempre existiram. Aqueles que estão no Velho Testamento são os grandes, e que eles chamam de grandes e pequenos profetas, mas a profecia era comum entre o povo, seja a mediunidade, era muito intensa naquela época. Então, ela se deparou com um profeta naquela época, que já dizia assim, vai chegar o nosso libertador. E ela perguntou, como será esse libertador? E a resposta foi, belo como a madrugada, bravio como o mar, voz penetrante e doce, olhar bálsamo para o coração. Então, desde aquele primeiro momento, ela ainda uma criança, ela sentiu algo tocar seu coração.
Isso começa a nos colocar o seguinte: quando nós reencarnamos, a gente é muito preparado no mundo espiritual. Ela já teve o primeiro toque do amor de Jesus através do profeta, quando ainda era criança. Mais tarde, aos 12 anos, também numa dessas festas, outro profeta fala e ela estava próxima. Quando o Messias estiver conosco, o mundo será lugar de amor. Mais uma vez, ela sentiu o seu coração tocar, né? Aí tem uma foto, gente, não falei, mas de hoje, tá? Mas as construções antigas continuam. Aquele templo ali, ó, hoje existe, né? Naquela época não era daquela forma. Foi construído algumas vezes, né? O templo de Jerusalém, como todos sabem. O que aconteceu, então, que Maranhão chegou à prostituição? O Divaldo, através do que ele soube dos espíritos, e eu estou trazendo a fonte em função disso, né? Porque a gente tem, eu penso que nós que estudamos doutrina, nós temos que buscar a fonte e vamos pesquisar mais ou não, vamos aceitar mais ou não, se aquilo é coerente com o Evangelho de Jesus. Os pais dela morreram. Naquele tempo, quando a pessoa ficava órfã, tinha proteção à criança, como nós temos hoje. A criança ficava jogada nas ruas. E foi o que aconteceu com ela. Ela foi escravizada, jogada às ruas. E quando ela tinha 15 anos, por ser muito bela, com formas maravilhosas de mulher, evidentemente que os olhos, né, dos homens, prostitutos, né, desculpem estar usando assim, mas hoje a gente já pode falar nesse ambiente, encontrou com um que prometeu mundos e fundos para ela. E ela, então, esteve com ele, né, sexualmente falando, e achou que ali ela ia encontrar o amparo que ela necessitava. Acontece que ela acorda no bordel. E como muitos casos, até os dias de hoje, ela, então, é escravizada naquele bordel. Ela passa a ter que servir aos homens ali. E sendo muito bela, ela é requisitada, muito requisitada. E um dos papéis dela, além de atender aos homens, era sair às ruas de Jerusalém e vender perfumes. Eu usava isso também, sair vendendo os perfumes de nardo e de outros cheiros, né, sensuais. E ela, nessa ocasião, ela ainda encontra de novo com um terceiro profeta. E esse profeta já dizia a ela assim: aleluia, Jesus já chegou à terra. Então, a gente percebe aí toques, né, que foram dados a ela, mas ainda não havia sido o momento do despertamento de Madalena. Ela consegue enriquecer, recebendo muitos presentes, né, moedas de todo lugar, e ela volta à cidade dela de origem e consegue comprar um palácio, é uma cidade-palácio, ela comprou um palácio para ela. Ela era chamada de Rainha da Noite. E aí a fama dela correu tanto que vinha gente de Jerusalém, vinham sacerdotes de Jerusalém, que durante o dia condenavam, né, as mulheres adúlteras, mas à noite iam ter ela no leito. Ela recebia príncipes do Oriente que marcavam com ela, e ela os recebia, e foi só enriquecendo com esses contatos. Dizem que ela tinha moedas de tudo quanto é lugar, né? Sestércio, dracma, ela tinha as moedas todas da época, porque ela recebia em moedas. Ela tinha um amante também chamado Prócopo, e era um grande servidor da romano, e quando o Prócopo marcava de estar com ela, ninguém mais podia estar, ela tinha que estar pronta para ele. Então, uma determinada noite, o Prócopo esteve lá, e a noite foi de muito orgia. Não era, né? A gente sabe que não era só um e um, né? Eram orgias, e o Evangelho fala disso, quando aquelas 3 cidades, né, condenadas por tanta sexualidade mal vivida, quando Jesus fala que Cafarnaum, que era um lugar muito difícil, e outras 2 cidades iam ser Ai de ti, Corazim, né? Vocês lembram disso no Evangelho, né? Ai de ti, Betsaida, que, ou seja, Jesus falando sobre a dificuldade dessas cidades. Então, como eu dizia, Madalena tinha mansão, tinha escravas, moedas, legionários de Cesareia que iam lá. Ela recebia tanto gente ligada a Roma quanto ligada a Israel. Uma determinada noite, ela estava muito mal.
Porque o que acontecia com a Madalena? Ela havia momentos de muita frustração e momentos de uma alegria intensa. Então, depois dessa específica orgia dessa noite, no dia seguinte ela estava péssima. E os seus empregados já sabiam que quando ela estava dessa forma, lânguida, acabada, que não se podia nem fazer barulho na casa. Eles tinham que tirar os sapatos e andar descalços, porque o barulho a deixava até cruel às vezes. E hoje, o Divaldo chega a assinalar que hoje ela estaria, por exemplo, padecendo do transtorno afetivo bipolar, né? Que traz as alterações, um transtorno de humor, que traz alterações muito intensas. Então, nessa noite, ela lá, péssima, né? Porque ela tinha momentos de muito prazer, mas seguidos de momentos de muito arrependimento. Ela deitada lá no leito dela, e se ouvem batidas de cajado muito fortes na porta. Batidas fortes, e a escrava foi até a porta e disse assim: Senhor, hoje ela não atende ninguém. Ela está num daqueles dias. O que você está fazendo aqui? Eu preciso falar com a senhora. Mas ela não atende ninguém. Hoje mesmo ela recusou um príncipe. Vai atender você, que é um mísero da rua? Não, eu preciso falar com ela. Diga, senhora, que eu vim aqui, tem uma resposta para ela do que ela me pediu. E aí a escrava achou aquilo muito esquisito, mas ele era maltrapilho até. Ele disse assim: se você não me fizer ir até essa mulher, eu vou bater esse cajado aqui a noite toda. Então ela abriu, se dirigiu aos aposentos íntimos, mas achando que ele ia ficar no vestíbulo, mas ele foi atrás, perante pé dela até o quarto. A escrava entra no quarto e falou: senhora, há um homem aí que quer falar com urgência. Hoje não atendo ninguém. Mas o homem estava na costa: senhora, eu preciso lhe falar. Eu encontrei aquele que a senhora procurava. Ela, ainda com os olhos esgazeados, olhou para ele, não entendeu muito bem nada. Ele disse: senhora, você não lembra de mim? E ele abre a camisa dele e mostra as marcas de lepra fechadas, as feridas fechadas. Eu sou aquele que há uns meses atrás lhe pediu dinheiro, porque eu precisava encontrar o Nazareno, e eu não tinha dinheiro para ir até onde ele está. Eu ouvi dizer que ele curava lepra. Eu precisava ir até ele. A senhora me lançou uma moeda e disse assim: se ele curar a sua lepra, vem e me conta, que eu quero que ele cure a lepra da minha alma. É um diálogo muito bonito narrado nessas obras que eu falei. Toca muito assim, o coração da gente, porque a gente percebe tanto que Madalena sofria, né? Com a atitude, com a vida que ela tinha. Ela tinha tudo, menos a paz. Tudo, menos recursos enormes financeiros, mas ela não sentia nenhuma felicidade. Então, depois dessa conversa, ele diz isso para ela, assim, ela começa assim, a ficar um pouco mais consciente do momento, e diz para ele: mas ninguém há de me curar nada. Eu sou uma mulher da vida, eu já estou condenada. Não, senhor, ele atende as mulheres, ele atende as prostitutas. Esse homem é um profeta diferente, vamos até lá. Eu preciso levar a senhora. E ela, com muita dificuldade, levantou-se do leito, a escrava trouxe-lhe um manto, ela cobriu a cabeça. Vamos, senhora, ninguém vai reconhecer a senhora durante a noite. Porque ela não saía de casa. Porque se ela saísse, ela poderia ser encontrada por um judeu mais difícil e ter que cair na mão, porque a prostituta que era apedrejada era pobre, a rica não, porque ela tinha seu sistema de proteção. Então, ela resolve sair, chama o barqueiro, que ela tinha uma barca pessoal, e chama o barqueiro e ele se dirige, então, para Cafarnaum. E durante essa viagem, a própria brisa fresca, né, que batia no rosto dela, foi trazendo a ela uma certa lucidez, porque a gente pode perceber, como está no Evangelho de Lucas, era uma mulher tomada de 7 demônios. Nós sabemos que essa questão de ser tomada de 7 demônios é figurativa. Não se tem 7 demônios, 10 ou 20 ou 30. Nós somos espíritos, e ela também, que todas as vezes que nós nos afeiçoamos a regiões, a pessoas, a vibrações de mais baixo teor,
somos capazes de atrair muito mais do que 7, né? Ou até menos do que 7. Mas nós atraímos para o nosso campo psíquico essas energias difíceis e ela, depois desses momentos de maior dificuldades sexuais, né, com desvios da sexualidade, com certeza as suas companhias espirituais eram daquelas melhores. Então, ela conseguiu retornar a um processo consciencial melhor e essa barca, então, singra, por mais ou menos. Naquela época era remo, né, gente? Hoje teriam só 20 minutos para singrar. Provavelmente era coisa de 2 horas que consegui chegar onde Cafarnaum estava, que é do mesmo lado, do mesmo lado do Mar da Galileia. Não é do lado de lá, tem Gadara, tem outras cidades que Jesus esteve também. Mas do lado de cá, eles foram parar num barco, e esse tal só o barqueiro, esse ex-leproso e Madalena. Ela desce, então, com aquela veste dos cabelos, desce até a praia, disse que a praia de Cafarnaum é cheia de pedregulhos, ela vai pisando nos pedregulhos, e a casa de Simão Pedro era próxima à praia. A porta semi-aberta e o ex-leproso, lá o Senhor está lá. Então, ela, atraída por aquela energia, aquela luz de Jesus, ela acompanha. Entra, Jesus não estava de costa para ela. Ao ela entrar, Jesus vira de lado e ela sente uma energia, uma força, que ela se sente atraída por aquela luz, entra naquele ambiente e se prostra aos pés de Jesus. E ele vira para ela e fala assim, Maria. Ela responde para ele, tu me conheces, Senhor? Ele diz, eu sou o bom pastor, que conhece todas as suas ovelhas. E aí começa um diálogo muito lindo. Ela fala, eu sou uma pecadora, assim, né? Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço perdão. Eu sou péssima. E ela foi, a autoestima dela estava lá embaixo naquele dia, né? Com certeza. É simples. Todo o processo depressivo, ela estava na fase depressiva, né? Digamos que ela fosse realmente bipolar, ela estava na fase depressiva da bipolaridade. E então ela abriu o seu coração para Jesus. Mais à frente, na conversa, ela pergunta assim, que devo fazer, Senhor? Ele diz assim, ama teus filhos. Ela falou assim, mas filho, o senhor não sabe, eu tive meu ventre varado 1000 vezes. Eu nunca tive filhos. Quando a gente vê essa expressão, ter o ventre varado 1000 vezes, a gente se recorda ao aborto, né, gente? Não está escrito isso lá, mas a gente vai lembrar do aborto. Porque não havia método contraceptivo. E da maneira como ela é requisitada, com certeza ela deve ter engravidado algumas vezes. E ela, então, coloca isso para ele, e ele começa a conversar com ela. E esse trecho do diálogo, no capítulo 20 do Boa Nova, é muito bonito também. Começa a conversar, dizendo a ela que quem é a maior mãe? É aquela que biologicamente traz ao mundo, ou é aquela que acolhe, que cuida, que prossegue educando, criando, que ela tem muita oportunidade ainda de ser mãe. Então, ela sente o coração tocado e fala, Senhor, eu te darei a minha vida hoje, agora. E ele fala para ela assim, ainda é muito cedo. Haverá um momento que você me dará a sua vida. Vai e um dia eu te tomarei a vida. Aí ela sai daquele diálogo, né, maravilhoso, e no dia seguinte, né, a cidade de Magdala estava em polvorosa. Madalena ficou louca de vez. Ela começou a jogar as coisas pelas janelas da casa dela, doar as coisas todas que ela tinha. Falou que a casa dela não era dela mais, seria dedicada àqueles que não tivessem terra. Conta-se que ela teria ficado apenas com o vestido e com esse vaso de alabastro com o perfume de nardo por dentro. A narrativa de Lucas fala que tanto ela quanto Joana de Cusa ajudaram financeiramente os primeiros momentos, né, do trabalho que Jesus fazia.
A gente não tem nessa obra especificamente por que mais que ela teria ficado. Sabe-se que ela doou, e para ela ficou apenas com esses dois, com esse vestido. Na verdade, era uma lembrança do dia que ela se entregou a primeira vez. Você vê que ela estava num momento de muita autocobrança. Ela guardou o vestido. E o vestido do momento digamos, da perdição. E o perfume que ela provavelmente teria recebido de sua mãe ainda, perfume guardado. Conta também a Boa Nova que o Judas, né, achou um desperdício o uso do perfume, como ele vai ser usado daqui a pouco. Vamos ver como que ele vai ser usado. Existia um homem chamado... Tem muitos Simãos, né, no Evangelho. Esse Simão não é Simão Pedro, não é Simão Zelote, é outro. É um Simão rico, que morava em Dalmanuta, próximo a Magdala, bem pertinho da Dalmanuta. E ele ficou sabendo que Jesus estava ficando muito famoso entre os galileus. E como ele gostava de se mostrar, ele convida Jesus e os discípulos dele para um jantar na sua casa. E de forma assim, anormal, né? Jesus aceitou muito poucos jantares. A gente sabe que ele aceitou ir jantar com Zaqueu. Deve ter sido dito no dia de Zaqueu. E ele aceita também ir ter com Simão. E os discípulos nem entenderam por que Jesus aceitou ir ter com Simão, mas eles foram na casa de Simão. Chegaram lá e foram recebidos, foi colocado um triclínio, né? O Ellison até falou do triclínio, né? Que eles comiam naquela época, não era sentado, né? Eles comiam meio, nas festas, após, eles comiam meio reclinados, que era para caber mais no estômago. A gente tem uma ideia sobre reclinar. As festas eram pomposas demais, né? Nada parecido com o que nós vivemos hoje. Então, ele sentou-se lá e foi muito criticado, todo mundo perguntando como é que pode um profeta ir à casa de um pecador se não era tido como pecador, né? Mas eles foram à casa dele. Quando entraram personalidades exóticas, mulheres se contorcendo, e Jesus lá só comeu um pouquinho de peixe, segundo narra também essas histórias, Jesus quieto lá, e de repente se ouve um vozerio na porta. Um vozerio muito forte. E esse vozerio, o servo sentando, interrompeu uma mulher de entrar naquele ambiente. O Evangelho não fala que é assim, fala que é uma mulher perdida. Mas, na verdade, seria Madalena, né, que teria ido a Dalmanuta ao lado, porque ela queria testemunhar a mudança dela, o início da mudança dela. Então, ela entra naquele ambiente, Simão quer fazer ela parar, achou um absurdo uma mulher da vida entrar num jantar na sua casa. Simão tenta parar, ela fixa os olhos em Simão, porque Simão era cliente dela. Então, com certeza, ela fala, eu vou parar ele aqui no olhar. E ela, então, desce aos pés de Jesus, chora, lava os pés de Jesus e seca com seus cabelos e começa a passar aquele perfume de alabastro que ela tinha guardado. Perfume de nardo, desculpa. Alabastro é o recipiente. Então, não olha com ódio para aquela mulher. E Jesus, então, começa a contar uma historinha para ele. Fala com ele assim. Existiam dois devedores. Um devia uma quantia, o outro devia bem mais do que essa quantia. Esse credor perdoou os dois. Você é um homem importante, Simão, você é um negociador, você entende negócios? Ele disse assim, entendo mesmo. Quem você acha que amará mais a esse credor? Ele diz assim, o que devia mais, Senhor. Pois bem, esta mulher demonstra me amar mais do que você. Cheguei na sua casa, você não me deu um beijo, como é costume judeu, ela está me beijando os pés. Você não me deu água para lavar os meus pés, ela usa sua lágrima. E ainda assim, usa o perfume melhor que ela tinha para usar contra mim. Mulher, aí vira para ela, mulher, perdoados-te são os teus pecados. Vai em paz. Naquele momento, então, publicamente, não separadamente, como havia sido o diálogo dos dois, ela perdoa os pecados. Ou seja, Jesus dá ali uma
um testemunho, né, público, havia várias pessoas importantes, de que aquela mulher prostituta estava sendo perdoada. Então, vamos lá que o tempo corre, né? Bom, esse trecho eu vou ler, porque está no capítulo 20. Fala assim, essa é a resolução, né, de Madalena de acompanhar Jesus. Nas praias de Magdala, Dalmanuta e Cafarnaum, onde quer que Jesus estivesse, ensinando o evangelho, no meio de multidão esfaimada, doente, marcada pela miséria, estava uma mulher muito bela que o acompanhava. Seguiu o Nazareno pelas cidades e aldeias, ajudava na preparação dos alimentos, limpava as feridas dos leprosos, dialogava com as crianças perturbadoras, atendia os loucos, obsidiados, as meretrizes que vinham procurar Jesus. Entrara com os demais galileus jubilosa em Jerusalém, acompanhou o beijo de Judas, a negativa de Pedro, o julgamento por Anás, Caifás, Herodes e Pilatos, o engano e a troca. Eu acho muito interessante que vai mostrando tudo, né? Ela estava em todos os episódios. Então, quando ela aderiu a Jesus, foi de pouco, não. É como se tivesse acendido nela todos aqueles sinais que ela recebera durante a sua vida, e ela então começaria a sua vida de testemunho, né? Ela foi testemunha do suplício, da crucifixão, né? Ela foi uma das mulheres audaciosas que eu disse agora há pouco, né? Maria de Cleófas, Maria de Nazaré, Maria Madalena, Verônica de Nova Cruz. Ela estava entre aquelas que Jesus, quando andava com a cruz nas costas, e elas, as mulheres chorando, Jesus fala assim, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós e vossos filhos. Essa é bem forte, essa frase, né, no Evangelho. Ela presenciou a coroa de espinhos, a túnica vermelha que os soldados fizeram ali para debochar de Jesus, né, o pedaço de cana, que seria o cetro. Ela chorou muito junto com Maria, mãe de Jesus, ela deu as mãos para Maria, mãe de Jesus. Ela presenciou o diálogo de Jesus com Maria, eis aí o teu filho, né? E para João, eis aí a tua mãe. Ela esteve perto em tudo isso. E ela foi a verdadeira testemunha. Usava-se no terceiro dia, e é bom a gente lembrar, por que Jesus tinha cova? E os que eram crucificados, os ladrões, eram deixados lá para perecerem por bichos que comiam. Não se tinha cova o judeu respeitado. Só que José de Arimateia tinha uma cova dele. E ele, junto com Nicodemos, pediram o corpo de Jesus, porque eles tinham influência no Sinédrio. E aí o corpo de Jesus foi dado a eles, e Jesus, então, foi enterrado na cova de José de Arimateia. No terceiro dia, os panos, né, foram doados por Nicodemos. E os panos, desculpa, e no terceiro dia usavam-se, então, embalsamar o corpo, e eles foram lá. De novo, Pedro, João, Madalena e outras mulheres. Quando eles chegaram, a porta estava aberta. E só os panos estavam lá. Na verdade, não era cova para baixo, né? Era a caverna escavada, pequena, tinha uma antessala e tinha uma pedra, chamada pedra de moinho, que é arredondada, que fechava o lugar onde ficava o corpo. Então, eles viram que a pedra estava mexida e que não tinha mais corpo de Jesus lá dentro. Todos voltaram, assustados. Voltaram para o ambiente onde eles estavam reunidos, eles podem chamar de cenáculo, né? Onde aconteceu algo de miséria. Eles voltaram para lá para ver o que eles iam fazer. Jesus tinha sumido. E Madalena começou a procurar em volta. E ela viu uma pessoa e achou que era o jardineiro ou tomador de conta do sepulcro de José de Arimateia. E ela pergunta assim, onde está o meu senhor? Quem roubou? E os soldados, que foram colocados soldados lá pelos romanos, para que o próprio seguidor do Cristo não roubasse o corpo, para dizer que ele tinha ressurgido. Então, os soldados também não estavam.
E ela pergunta isso e ela percebe que aquele jardineiro, na verdade, era Jesus. Né? E ela grita para ele, Raboni. Raboni significa mestre querido. Ela já havia gritado isso a primeira vez lá, eu nem não coloquei, mas era a segunda vez que ela chamava o mestre de Raboni, assim, em momentos importantes. E ele fala para ela assim, não me toques, Maria, eu ainda não subi ao lugar. Vai e avisa aos outros que estou. Disse que esse não me toques tem a ver com as energias deletérias que Jesus ainda tinha em torno de si, que não o afetavam, mas podia afetar Madalena, porque ele estaria voltando da região umbralina, onde estava Judas. E então ele estaria ali protegendo a Madalena. Então ela corre, né? Volta ao cenáculo e começa a contar. Ele voltou, ele pediu que eu avisasse você. Ela foi extremamente crítica. Né? Ele voltou a ti, você, mulher pecadora, ele teria que voltar a João, discípulo amado, ele teria que ter voltado à mãe dele, Maria de Nazaré, e ela percebeu naquele momento que ela nunca seria considerada exatamente como os demais discípulos. Ela sentiu aquilo no coração. E só Maria, mãe de Jesus, que abraça e fala assim, eu creio, meu coração me diz que você ouviu. Daí, poucos minutos, Jesus aparece, Tomé não estava presente, e Jesus confirma, então, a ressurreição. Está o que aqui, né? Mesmo assim, Tomé não acreditou, a gente sabe, né, do episódio, ele fala que não acredita, e ele fala que só acreditaria se Jesus tocasse, né, se ele pudesse tocar as chagas de Jesus. E isso foi algo que todos nós conhecemos hoje. Quando Tomé, finalmente, uma semana depois, Jesus aparece, pede para ele tocar as feridas, são feridas nas mãos e feridas da espada de Longuinhos, né? Ele toca essas feridas e fala, Senhor, agora eu creio. E Jesus responde, né? Felizes que não viram e creram. Também mostrando para nós que a questão externa não nos toca. Isso vale muito para nós hoje dentro do Espírito, né? A gente fala o seguinte, só se eu ouvir o Espírito aqui que eu vou acreditar que existe Espírito. E nós hoje sabemos que há muito mais coisa que identifica, né, a realidade da doutrina espírita nas nossas vidas. Não é necessário ver Espírito para a gente crer na existência deles. Jesus ainda aparece, ontem o Andrei falou sobre isso, né? Nos próximos 40 dias, ele vai aparecer para vários. Ele aparece no caminho de Emaús, ele aparece no Mar da Galileia, naquela pesca lá, né? Junto a Pedro. Ele aparece no Pentecostes, dos 500 da Galileia, 40 dias depois. Mas uma coisa aconteceu, que a única testemunha, a primeira testemunha, desculpa, da ressurreição, quem foi? Até hoje se pergunta, por que Madalena? Por que a mulher considerada menor no grupo apostólico? A nós nos parece que ele está mostrando aqui, e para todos nós, aquele lindo versículo, nenhuma ovelha minha se perderá. Ele busca aquela que, teoricamente, na sociedade daquele tempo, era a mais endividada. Isso deve trazer para nós essa consciência de que todos nós, não só nós aqui, todos nós, irmãos em humanidade, temos o direito da redenção. Temos o direito de nos redimir, porque nós fomos criados pelo Pai, a imagem e a semelhança, e para lá que nós vamos. Então, se nós vamos demorar 3 milênios, 4 milênios, 10 milênios, não sei quanto tempo, isso é por nossa conta. Isso é por nossa conta. Madalena foi chamada a testemunhar e testemunhou. E ela vinha de uma condição muito difícil. Então, cabe a todos nós, penso eu, verificar nessa personagem, nós vamos ver agora onde que começa a dificuldade dela é agora. Até aqui ela tinha Jesus do lado dela. O que acontece? Também o Andrei falou isso ontem. Todos retornaram à sua origem, né?
foram Filipe voltou para Cesareia de Filipe, a Joana de Cusa volta para a tetrarquia ao lado do esposo dela, Maria, mãe de Jesus, volta para Nazaré, para a família dela, só depois que ela vai para Éfeso. João já vai desde aquele momento para Éfeso, onde ele não era de lá, mas ele tinha conhecidos lá, e ele foi para lá para pregar o evangelho lá. E lá, como foi o único discípulo, que também foi dito isso aqui, né, de morte morrida, né? Foi o único de morte morrida. E o patrão dessa casa foi o primeiro, né, de morte matada, não é isso? E Pedro e Tiago, então, foram para Jerusalém para abrir a casa do caminho. E ela, então, se dirige a Pedro e fala para Pedro assim: leva-me contigo, Pedro. Eu não tenho ninguém. Esse episódio não foi contado ontem, não, viu? Eu prestei bem atenção. Leva-me contigo. E o Boa Nova registra a seguinte resposta: não posso, Maria. Tu és mulher. Podes cair outra vez e comprometer nosso ideal. És jovem e bela, o que aumenta as chances de voltares a pecar. E ainda pede perdão a ela. Perdoa-me, Maria, mas o evangelho não pode ser erguido sobre o lamaçal das nossas misérias. Ou seja, aquela hora a ficha caiu para Madalena. Eu tenho muito a fazer. E isso é conosco também. Trazendo para os dias de hoje. Quantas vezes a gente quer modificar, vem para a casa espírita, vem no atendimento fraterno, põe o nome na reunião, toma passe, assiste palestra, volta para casa, todo mundo desconfia da gente. Esse daí não tem jeito, não. Volte para a casa espírita, que for, que daquilo ali não sai coisa boa. Ela estava vivenciando isso aqui agora. Quando não são os companheiros do mundo espiritual, aquilo ali não melhora, não. E aí começa a narrar as coisas das outras vidas que nós vivemos. Então, é um processo de voltar à casa do Pai que vai exigir muita coragem, como ela teve. Mas que nós precisamos nos espelhar nesse tipo de testemunho também, porque é possível. É possível. Demorar o tempo que for necessário, mas é possível. E aí ela ficou sem ter lugar, porque ela não tinha mais casa, já tinha dado a casa dela para os outros. Ela não tinha mais família. E aí ela começou a ouvir de todo mundo: volta, meretriz, você ainda continua bonita, bela. Ali é seu lugar. E ela só lembrava da promessa, né, de fidelidade a Jesus que ela tinha feito, e ela começou a mendigar e continuou nessa toada aí, até que ela, estando na praia, uma vez ela ouve o som das matracas. Morféia, Morféia, saiam da direção do vento. O que era isso? Os leprosos, esses aqui tinham vindo da Síria, ouviam falar de Jesus. E Jesus curava a lepra. A lepra, naquele tempo, era muito comum, porque é uma doença sanitária, né? Eles eram muito sujos, a higiene não existia, então pegava-se lepra com muita facilidade. Então, eles vieram da Síria para serem curados. E ela ouviu essas pessoas na praia e conta para eles: não, vocês chegaram tarde. Jesus foi morto por ser bom. Eles começaram a chorar. Quando ela viu aquela situação, ela começou a sentir no coração que ela estava sendo chamada a alguma coisa. Aí ela começa a conversar com eles, fala: não vamos chorar. Ele deixou muitos exemplos, e a sua palavra deve nos animar. E ela começa a falar de Jesus e repetir as coisas que Jesus tinha ensinado. E eles começaram a se acalmar, sentar, começaram a ouvi-lo. E, dando a hora de ir embora, até porque eles não podiam ficar em lugar nenhum, lugar de leproso era ou fora da Judéia, ou se fosse da Judéia, tinha que ser aos arredores de Jerusalém, onde existiam vários leprosos. As pessoas iam para lá para morrer. E eles foram expulsos da cidade, e conta o livro que ela vê uma criança de longe, dando um adeus para ela, leprosa criança, e ela sente que ela tinha que ir com os leprosos. E ela acompanha os leprosos e vai com eles. Ela se instala, então, no Vale dos Leprosos com ele, né? Todas as tardes ela falava com eles, e isso foi durante uns 10 anos. A obra Primícias fala alguns anos, a outra obra fala em 10 anos. Eu imagino que sejam 10, porque ela morre mais à frente.
Ela convive com os leprosos dela. Até que um dia, ela se banhando, sente uma mancha violácea aqui nessa região do peito. Ela pega um graveto, bate na, não sente nada. Então, ela sentiu que ela, naquele momento, a lepra tinha alcançado. E nessas prédicas dela à tarde, ela sempre dizia sobre os leprosos. A partir daquele dia, ela começou a falar assim: nós, os leprosos, precisamos expurgar na carne o que na carne nos contamina. E aí começa essa vida dela lá, até que ela envelhece muito, né? E fica com aparências mais ou menos como está aqui, né? Alongam-se as orelhas, caem pedaços do nariz. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, né, leprosos com doença avançada, como é ali na colônia Santa Isabel, né? São quadros muito tristes, né? Hoje não existe medicamento, é tudo muito diferente. Mas ela ficou nesse estado e ela falou, começou a sentir muita saudade de Maria, mãe de Jesus. Porque ela teve uma proximidade muito grande com Maria. Ela falou assim, eu vou morrer, eu preciso ver Maria. Não, vai, é fazer muito longe. É longe mesmo, vocês olharem ali no mapa, fica bem longe. Não, eu vou. Aí ela, de dia, se escondia, porque podia leproso andar, e à noite ela caminhava. E chegou muito cansada dessa peregrinação, já nas portas de Éfeso, e ali ela desfalece, cai e começa a delirar. E um casal de cristãos viu aquilo e conseguiu levá-la até a casa de João, que ficava num monturo mais alto. Essa casinha, dizem que ela existe até hoje. Está vendo que essa é uma foto atual, né? Tem uma senhora que nunca vestida daquela época, né? Essa casinha parece que existe até hoje. Então, ela exaurida ali às portas, né? Perdeu o sentido, delirou. E a Mãe Santíssima vela ela por 3 dias e 3 noites. Senão ela chega em coma. Ela não vê fisicamente a Mãe Santíssima, mas ela está com ela nos últimos dias. No momento em que o peito dela não mais arfa, né, ela começa a sentir uma sensação muito grande de alívio. Ela começa a ver Jesus se aproximar. Agora vocês imaginam. São poucos personagens que a gente vê, né, na obra espírita, na obra evangélica, que Jesus vem buscar. E ele veio buscar Maria de Madalena. Então, ela vê Jesus se aproximando, aquele olhar lindo, reflexo do céu, um olhar indefinível, afagando-a paternalmente, e fala com ela assim: passastes a porta estreita, amaste muito, agora vem. Segurando no braço, e os dois, né, caminham juntos. Diz uma lenda grega que foi visto no mesmo momento da morte de Madalena um asteroide, sabe? Fazendo luz no espaço. Eu lembrei do desencarne do Chico, vocês lembram? Deu aquele... Tem até foto da luz saindo na porta, eu lembrei disso. Vendo da janela, né? Exatamente. Então, a gente percebe, então, esse divino encontro com Jesus e a gente vê esse trechinho também que vai nos remeter a essa parte que ainda temos para trazer para vocês. Madalena fez a maior revolução interior da história do cristianismo. Graças a ela, retornaria em nova encarnação, na força de uma mulher mística, extraordinária, para amar novamente a Jesus e para reformar a igreja com esse mesmo amor e tenacidade. Quem seria essa mulher? Quem seria essa? Na Idade Média, nós vamos encontrar Teresa de Ávila. Por volta lá, não olha a parte de cima, porque eu vou falar da parte de cima. Embaixo, Teresa de Ávila. É de 28 de março, né, de 1515 a 4/10 de 1588. Ela revolucionou a história dos cristãos. Primeiro, foi a primeira doutora católica. Ela escreveu diversos livros. Ela fundou a Ordem das Carmelitas e organizou os conventos. Os conventos eram uma bagunça, mulheres misturando aquilo que a gente ouve dizer, né? Túneis entre conventos e mosteiros, né? E aqueles passeios feitos lá por baixo, né? Para se visitarem os padres e as freiras. Ela organizou essa Ordem das Carmelitas, né? Ela era clarividente, uma mediunidade assim, absurda. Madalena também era clarividente. E essa sensibilidade dela é que
trouxe também as dificuldades com os contatos com o mundo, né, espiritual de dificuldade. Ela fundou 19 mosteiros. E aí, se a gente voltar um pouquinho, né, 300 anos, em 1208, houve um movimento dissidente, está escrito catatarismo, está errado, viu, gente? Tem um passo sobre a minha, é catarismo. É o movimento dos cátaros, que eram seguidores de Maria Madalena. Eles foram considerados hereges pelo catolicismo da época, porque eles acreditavam em reencarnação, eles acreditavam em mediunidade, eles condenavam a riqueza da igreja, eles abominavam a infalibilidade papal. Gente, em plena Idade Média, uma coisa que lá no ano 300 foi trazido como verdade por Roma, né? pelo Vaticano da época, né? Por Roma na época. E eles foram muito perseguidos. Então, mais de 100 mil cátaros foram mortos pela Inquisição, né? pelas cruzadas de Inocêncio III. E mesmo que a gente não saiba de uma encarnação de Madalena nessa época, só eles serem seguidores de Madalena, a gente vai imaginar o quê? E eles tentavam recuperar a mensagem que Madalena havia deixado de apoio ao sofrimento. Porque ela, como havia sido a escória da sociedade judaica, ela foi ajudar a escória, mais escória que ela, que era o leproso, que não era nem considerado gente. Então, a gente, nesse processo evolutivo nosso, para crescermos, nós sempre há pessoas mais necessitadas que a gente, precisam da nossa ajuda. E o processo evolutivo é esse. Se a gente quiser estar ao lado de espírito do bem, se a gente quiser testemunhar a ressurreição de Jesus dentro de nós temos que estar perto do caído. É ali que nós vamos ter a companhia de bons espíritos, é ali que nós vamos encontrar a nossa redenção, como ela encontrou a dela. Ela pediu para voltar a Jerusalém, para ficar lá na casa do caminho. E Pedro, embora a companheira, ele fez uma cara de tristeza, não soube que Pedro falou que não ia levá-la, mas o testemunho dela era em outro lugar. Era junto ao leproso. De quem ela tinha até muito medo antigamente, né? Então, a gente poderia terminar como Teresa de Ávila, mas há um relato mediúnico, também a obra do Robson Pinheiro, né? Aqueles que gostam dessa obra vão acreditar, outros vão ficar só no nosso imaginário espírita, que ela poderia ter sido Madre Teresa de Calcutá, que aí já foi no século atual, né? Não, século anterior, no século XX passado, isso mesmo, foi uma missionária católica, que também foi ajudar, saiu de dentro, ela era enclausurada, né? Freira enclausurada, ela pediu permissão para sair da clausura, porque ela entendia que ela tinha que ir para junto do caído, e ali ela fez um trabalho tão maravilhoso que se tornou o prêmio Nobel da Paz. Eu acho que a gente conseguiu viajar. E vamos viajar refletindo isso aqui. A vida dessa personagem fascina, porque é aquela com a qual a maioria de nós se assemelha. Espíritos caídos. Se não no sexo, na riqueza, se não na riqueza, no poder, no egoísmo, na vaidade. Nós somos espíritos aqui, estamos buscando a nossa redenção. Todos nós. Isso nos deve deixar a gente para baixo, não deve deixar a gente muito feliz. Porque quando a gente encontra a doutrina cristã espírita na nossa vida, nós temos todas as ferramentas para mudar o mundo dela. Vai depender só de nós. Vai ter que ter esforço? Sim. Ela se esforçou muito, mas nós também somos capazes de nos esforçar. Né? Se hoje a lepra não existe, existe o caído, existe a tarefa espírita, a tarefa assistencial, a tarefa de amor ao semelhante, a tarefa dentro de casa, com aquele que está precisando mais da gente. Nós temos que acordar para isso. Não dá mais para a gente ser o espírita de carteirinha, ou aquele só que gosta de falar do espiritismo. Eu sou muito simpático ao espiritismo. Naquele censo anterior a esse, o anterior, tinha mais de 30 milhões de simpatizantes do espiritismo. Nós precisamos ser espíritas de corpo e de alma, né? Cristãos espíritos, não mais espíritas de carteirinha.
A Rede Viva de Madalena é a síntese de quase tudo. E Emmanuel, vamos fechar com Emmanuel, que fala o seguinte: dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Madalena. Vamos para outra parte, Madalena, conhecer o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecer a seu contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Negação de si próprio, na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia, no calvário redentor de sua existência angustiosa. Chico Xavier. Então, minha gente, a gente espera que, com esse passeio que nós fizemos aí, que a gente percebeu o processo obsessivo na Madalena, o seu esforço para sair da dificuldade, seus encontros anteriores com Jesus através dos profetas, o encontro individual com Jesus, porque esse processo é individual. Nós vamos ter intercessores, né? Como foi aquele companheiro lá que ela tinha que prestar uma moeda, que intercedeu em favor dela. Nós vamos ter intercessores, nós vamos ter gente que vai nos levar para o trabalho, gente que vai dar o próprio testemunho e vai chamar a nossa atenção. Nós vamos querer mostrar no banquete da vida que nós queremos melhorar, mas o processo, ele é íntimo. E ele é um processo que vai exigir de nós um despertamento para o caído, para aquele que está em condição espiritual até mais difícil que a nossa. E eu aproveito esse finalzinho para lembrar e parabenizar a diretoria dessa casa, que tem permitido a divulgação, né, do trabalho por Fraternidade Sem Fronteiras aqui. E confesso a vocês que ontem, ao assistir o vídeo, a palestra e o vídeo, eu me emocionei muito, muito. Porque a gente já conhecia o trabalho da fraternidade, mas quando a gente vê quanto cresceu do seu início para cá, eu fiquei realmente emocionada. E eu acho que ali é um exemplo, né? Um exemplo para todos nós. A gente não consegue fazer um trabalho daquele tamanho, nós podemos dar a nossa migalha, não é mesmo? A nossa migalha de contribuição, seja por fraternidade, seja para essa casa, que conta com a ajuda de todos nós, com o trabalho voluntário, com a ajuda e assistência, com a nossa cordialidade até entrar aqui. A gente, sermos gentis aqui já é um trabalho para a gente poder ser gentil dentro dos nossos lares. Alguma contribuição agora nesse final, gente? Pode ser uma dúvida. Pois não. Você falou que ela tinha cabelo curto, mel e olhos árabes. Eu me usei para eles têm corpada, olhos mas isso é uma coisa histórica, né? Então a gente não sabe dizer se essa narrativa está no sexo e consciência. Se a cor que for, com certeza foi uma cor que significa toda mudança, né? Tá? Aquela casa de a mesma casa que havia. Eles falam lá que é a casa de Éfeso da Virgem Maria. Só que eles modificaram tudo em volta, né? Porque era nas cercanias de Éfeso. Agora está dentro de Éfeso. Entendeu? Se a gente puder ir lá, né? Visitar, né? Eu tive lá esse. Você foi lá e não foi, procurou? E não procurou? Sim. É uma casa muito pequena, é uma passagem rápida. A gente não pode nem parar, não. Você entra. Ah, sim. Que bom. Mas você sentiu uma energia? Você sentiu, estando lá em Éfeso, rapidamente, você sentiu a energia, né? Vocês imaginam as pessoas que conviveram com Jesus, né? A gente poderia aqui continuar, mas eu convido a vocês, leiam o capítulo A Prostituta, outro lá, como Madalena, no Sexo e Consciência, que vocês vão ver que a história é realmente muito linda. Uns dizem que ela seria ministra veneranda, mas eu não achei muita elucubração que seria ela. Não saberia estar aqui com situações mais específicas, são retiradas da obra Nosso Lar, porque seria a única que viu Jesus há 1000 anos, por algumas passagens que estão no Nosso Lar, mas isso fica para casa. Se vocês acharem uma referência mais segura, vocês me falam. E a gente introduz isso na próxima apresentação. Viu? Muito obrigada.
Ainda bem que a gente foi preparado, né, gente? As emoções continuam. Antes da prece inicial, nós vamos dar os recadinhos, e 3 recadinhos e um convite, né? Um convite. Os recados, o passe, né? Nós temos o passe depois. As tarefeiras do passe podem até se preparar. As pessoas aguardam aqui. A gente quer reforçar a evangelização que nós estamos tendo na semana toda, então os pais podem vir e trazerem as crianças. E o terceiro é reforçar também o Fraternidade Sem Fronteiras, que a Cristina já produziu. Para quem não viu o vídeo ontem, pode procurar pelo site fraternidadesemfronteiras.com.br, redes sociais também, né? .org, obrigada. E antes da prece também a gente queria agradecer muito a Cristina, maravilhosa palestra, realmente fomos transportados, nos encontramos com a Madalena, maravilhoso, né? Foi muito bom, muito obrigada. E o convite é para continuarmos com a semana. Nós temos amanhã Maria, né? Outra personagem feminina, né? Cristina, com o Ricardo Vardil, no horário de 19 horas mesmo. E no sábado a gente tem o Luiz Sérgio trazendo para nós o Paulo de Tarso, aí o horário é diferente, 17 horas, com a harmonização musical às 18. Então, todos estão convidados para continuidade. Então, vamos. Sim, gente, eu falei toquei no vídeo, né, que você falou, nós queremos falar que tem o estande do Fraternidade Sem Fronteiras, com os produtos, camisetas, né, que todos possam prestigiar aqui. Então, vamos terminar com a nossa prece. Querido Mestre Jesus, muito obrigada por mais esses momentos maravilhosos que podemos ter aqui. Obrigada à espiritualidade amiga que está à frente dos trabalhos. Nós possamos continuar, que essa casa abençoada continue nesse propósito, e nós também continuemos aproveitando esses maravilhosos momentos. Queremos, mais uma vez, agradecer a Cristina pela sua contribuição maravilhosa, que Jesus possa abençoá-la muito nesse seu trabalho, que tanto nos enriquece. Traga-nos de volta, leve-nos de volta para casa e traga-nos sempre para esse final dessa semana espírita e para as nosso esforço diário de evolução contínua aqui no Tiago Maior e cada um nas suas casas, nos seus propósitos. Que assim seja. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada.